Sejam bem-vindos! Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax, Facebook, Max Cardiomax, Instagram, Cardiomax 2020 e YouTube, Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café na Cardiomax um caraziense que tem 27 anos de profissão. Foi o quarto fisioterapeuta a se instalar em Carazinho e até hoje exerce sua profissão com maestria. Pai de Raíssa, de 13 anos, ele é filho do saudoso pediatra Dr. Davi Salti e da senhora Ruth Salti. Ele tem 2 irmãos. Estou falando do fisioterapeuta Solon Salti. Hoje será entrevistado por mim, Terezinha Camargo. É com alegria que hoje recebemos no Café na Cardiomax o fisioterapeuta Solon Salti, nosso amigo querido de muitas eras, de muito tempo. Solon Salti é filho do muito mais querido também, ou do querido Dr. Davi Salti, saudoso Dr. Davi Salti, que foi pediatra, uma pessoa que marcou a sua vida cuidando de crianças. Muita gente, metade da população de Carazinho, eu acho, tem boas recordações com o Dr. Davi. O Solon é filho do Dr. Davi Salti e da sua mãe, queridíssima também, Ruth Salti. A Ruth também uma pessoa que marca em nossa sociedade, sempre foi engajada em atividades sociais, na liga, enfim, tudo que se possa imaginar de benemerência, a Ruth participou. Assim como o Dr. Davi e como toda a família. Mas o assunto é Solon Salti, fisioterapeuta. É um jovem que começou a sua carreira. Em que ano, Solon? Eu comecei a carreira em 1995. Esse ano, em agosto, completam 27 anos de profissão. 27 anos. Conta um pouquinho pra gente, Solon, a respeito de como foi o início, a inspiração de onde que veio. Teve muita influência da família? Assim, foi um misto, assim, ver o pai trabalhar na área da saúde. O pai sempre foi uma influência, né? Eu sempre tive uma admiração como filho. Eu sei que o pai sempre foi muito querido em Carazinho, mas a minha admiração por ele era maior do que se pode imaginar, assim. O pai sempre foi um espelho mesmo. E um gosto especial pelo esporte também, né? Então juntou a área da saúde com o gosto pela atividade física, pelo esporte. Eu via na fisioterapia uma profissão que seria cada vez mais solicitada, uma profissão que estava ascendente, e eu vi uma grande possibilidade. Na época, Carazinho também não existiam muitos fisioterapeutas, né? Quando eu comecei a faculdade, Carazinho tinha um fisioterapeuta. E quando eu me formei, eu fui o 4º fisioterapeuta. Então eu vi também uma grande possibilidade de mercado, né? Então tem o fato do pai trabalhar na área de saúde, e tem o gosto pelo esporte também na escolha da profissão. Com certeza. Sendo o 4º fisioterapeuta de Carazinho, você tem muito o que nos contar, muita história. Enfim, fatos que podem ser inusitados na tua carreira, na tua vida. O Solon tem 2 irmãos, né, Solon? Sim, os 2 são psicólogos, o Marcelo e o Daniel. Ah, que legal. E o Solon também tem uma filha maravilhosa. Me conta um pouquinho da tua filha, Solon. Como é o nome dela mesmo? É a Raíssa. Raíssa, que idade tem a Raíssa? A Raíssa tem 13 anos, ela é uma menina muito linda, muito focada, estudiosa, ela é tranquila, quieta, né? Eu acho que a Raíssa não vai ser daquelas meninas que vai dar trabalho. Ela é muito consciente, muito adulta, muito madura, ela é tudo de bom. 13 anos então tem a Raíssa. 13 anos. Viu que maravilha? É a tua alegria, né, Solon? A tua razão de viver. Com certeza. O Solon nasceu em Carazinho, continuou trabalhando em Carazinho, honrou aí a nossa terra e acho que é bem feliz nesse quesito, né, Solon? Eu me formei em 95 e em 2000 eu abri com um colega uma clínica também em Passo Fundo.
eu trabalhei em Passo Fundo por 15 anos, eu trabalhei um bom tempo no IOT de Passo Fundo, coordenando o serviço de reabilitação de IOT, que é um serviço de referência, né, uma escola de ortopedia e traumatologia. Então, foi uma escola para mim também. Eu acho que dentro da minha profissão, eu acho que eu vi tudo que eu tinha para ver em termos de casos diferentes, de casos complicados, né? De aprender a manejar situações um pouco diferentes daquelas que a gente está habituada. Então, eu acho que enfim, a carreira até aqui foi rica em experiências e em oportunidades. Solon, sendo assim o quarto fisioterapeuta que chegou em Carazinho, que começou a trabalhar em Carazinho, teve assim algum up assim na tua carreira, algum médico que possa ter trazido alguma experiência boa para incentivar vocês? Eu acho que o Dr. André Kuhn foi um divisor de águas assim, em termos do aproveitamento do tratamento fisioterápico dentro da medicina, principalmente da ortopedia e traumatologia, né? O André, depois que ele veio da França, ele teve contato com fisioterapeutas, acompanhou o trabalho de fisioterapeutas na França, e ele trouxe da França essa ideia do quão importante é a fisioterapia, né, no processo de recuperação de um paciente, né? Então, eu acho que o André foi uma pessoa que contribuiu muito para o crescimento da reabilitação em Carazinho. Com certeza. Solon, e desde que assim tu começou a trabalhar, estudou e tal, houve muita mudança, muito avanço, muita técnica na fisioterapia? O que eu vejo assim, hoje o valor da ciência, da prática baseada em evidências, né, ele é muito, muito forte, muito presente. Hoje os pacientes cobram, né, de saber o que a gente está fazendo, se aquilo realmente tem uma eficácia, né? Então, a fisioterapia evoluiu muito, né? Hoje ela é muito mais científica, muito mais baseada em evidências científicas do que era há 27 anos atrás, quando eu comecei, né? Com certeza. Imagino, né, que essas mudanças também tragam benefícios para os pacientes. Com certeza. Hoje não existe mais espaço para experiências, ou espaço para eu acho que aquilo resolve, né? Hoje a gente tem bastante estudos científicos, aquele profissional que se interessa em se aperfeiçoar, em estudar, né? Ele está sempre recheado de possibilidades terapêuticas com evidência científica para satisfazer o problema do seu paciente, né? Então, uma das coisas que eu trabalho também, eu tenho uma empresa de cursos de fisioterapia que chama Fisiot Cursos, que junto com um colega que chama Marcelo Ruz, a gente organiza cursos em Passo Fundo, né? E o fato de eu organizar cursos já há mais ou menos uns 20 anos, e o fato de eu trazer o curso, fazer a organização do curso e acompanhar os cursos, isso me dá a oportunidade de estar sempre por dentro daquilo tudo que é novo e tudo que está evoluindo dentro da profissão, né? Então eu tenho sempre a possibilidade de estar sempre estudando e me reciclando. No início da carreira, eu lembro que também conheço fisioterapia desde que você começou, usava-se bastante as mãos para tratar o paciente. Hoje já tem aparelhos? Mas tu sabe que as maiores evidências científicas dentro da reabilitação são as técnicas de terapia manual, né? Que tem algumas técnicas bastante utilizadas, que é o conceito Mulligan, conceito Maitland, a osteopatia, as técnicas de mobilização neural. O que mais tem de evidência científica que realmente
agregue bastante na recuperação do paciente são as técnicas de terapia manual e a cinesioterapia, que é a terapia baseada em exercícios, né? Sim. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente ajudar na recuperação dos pacientes. Ainda é. Por incrível que pareça... Por exemplo, eu tenho experiência de um tratamento de ciático manual. Sim. Com exercícios. Sim. E a gente melhora mesmo. Agora que tu está me contando isso, nos contando isso, eu lembrei. Isso. No começo, o que acontecia? Assim, pela comparação de fisioterapeuta, há muitos e muitos anos atrás, com um massagista, que também é um profissional de conhecimento, alguns fisioterapeutas até evitavam o contato da mão no paciente para não ser comparado com um massagista. Tá? Só que as terapias manuais, elas não são massagem. Massagem é uma das terapias manuais, tá? Sim. Mas as principais técnicas de terapia manual usadas pelo fisioterapeuta são técnicas de mobilização articular, que não é uma massagem. São técnicas manuais, mas não massagem, né? Como eu falei, o Mulligan, o Maitland, então as técnicas de mobilização articular, as técnicas de mobilização neural são técnicas de terapia manual com bastante evidência científica e com resultado praticamente imediato em várias das patologias do paciente, né? Então, cabe assim ao fisioterapeuta saber fazer uma boa avaliação, ter uma caixa de ferramentas para tratar o paciente, tu saber se a lesão ela é neural, se ela é muscular, se ela é articular, e tu ter as ferramentas para tratar de forma adequada, né? A massagem é uma boa terapia manual, mas ela é basicamente usada em lesões musculares. Sim. Fica mais fácil se o paciente levar uma radiografia? Em muitos casos, a radiografia é um instrumento útil, né? É um exame útil. Os exames complementares, eles são importantes, mas isso é muito importante para um diagnóstico clínico, mas o fisioterapeuta ele faz um diagnóstico cinético funcional. Ele avalia a função do paciente e o que aquelas alterações do exame podem estar alterando em termos de função do paciente, né? Então, às vezes a gente encontra exames que apontam algumas lesões que não têm, às vezes, relação com o sintoma que o paciente apresenta. E às vezes a gente pode encontrar exames normais e pacientes com disfunções, né? Então tem que ver se a clínica que o paciente apresenta, ela tem relação com o achado do exame complementar. Nem sempre as coisas se encontram. Nem sempre combinam. E a gente não trata exames, a gente trata pacientes. Claro. É bem complexo, né, ser um fisioterapeuta, pelo que eu estou entendendo, por tuas explicações. Mas tu é muito inspirado, né? Faz tantos anos que a gente conhece a tua profissão, já temos experiência e tal. Não tem algum fato assim que tu possa nos contar a respeito de um tratamento, de alguma coisa assim que marcou um pouco a tua vida, como te trouxe mais alegria, mais uma satisfação pelo resultado? São coisas assim que às vezes a gente não lembra na hora, assim, mas de repente, se tu lembrar alguma coisa para nos contar. Foi no começo da carreira, eu acho que eu tinha uns 2 anos de formado e eu atendi um menino com 10 anos de idade. Ele era, na época, estudante do Notre Dame, do colégio que a minha filha estuda. Esse menino ele tinha uma dor lombar que não melhorava com tratamentos e depois foi se descobrir que essa dor lombar era um tumor na terceira vértebra lombar. Esse menino, ele acabou, num primeiro momento, né, não conseguindo mais ficar em pé, até ter sido feito o diagnóstico. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico em Porto Alegre, uma cirurgia bastante complexa, né? E ele, quando retornou para a reabilitação, a primeira experiência que ele teve com reabilitação não tinha sido
uma experiência muito boa para ele. Então, quando ele começou com a reabilitação, daí ele me procurou naquele momento, e bastante receoso da reabilitação, eu comecei a atender ele com cadeira de rodas, depois ele passou para 2 muletas, depois passou para 1 muleta, e hoje ele é uma pessoa, né, que com as atividades todas normais, e ele é um médico hoje, ele é um médico que atua em Florianópolis, um médico bastante conceituado, filho de família carazinhense. Que legal. O pai dele é um dentista aqui da cidade, e foi um caso que realmente me marcou por toda a situação, né? Ele tinha 10 anos de idade. E tu desconfiou que não era só tratamento de fisioterapia? No primeiro momento ele foi com um colega que assim, não é que foi mal manuseado, ele ainda não tinha um diagnóstico fechado, e o que se achava que seria de repente um caso de evolução fácil, ele evoluiu, teve uma piora clínica, e daí se acentuou assim a busca, né, por melhores exames diagnósticos, e daí que se aprofundou a busca da causa, e daí se descobriu esse tumor, né, que no primeiro momento não se imaginava da gravidade do caso, e aí sim ele foi submetido ao tratamento cirúrgico e depois ao fisioterápico, mas são coisas assim, não houve falha, que no primeiro momento não se tinha um diagnóstico tão preciso. Na época as dificuldades eram um pouco maiores para exames mais complexos, né? Mas não era em qualquer lugar que se fazia, né? Então o importante é que deu tudo certo. O importante para ele, marcou, porque ele nunca mais esqueceu. Ele me convidou para a formatura de medicina, ele me convida sempre quando ele vem na cidade, ele procura fazer contato. Eu sei que eu fui importante na vida dele, e ele também fez parte da história. Da evolução até para o seu aprimoramento, né? Isso, é uma vitória quando a gente se dedica a uma causa e dá certo, né? Com certeza, imagina no começo da tua carreira como marcou a tua vida isso, profissional e vida particular mesmo, né? Tanto é que vocês são amigos. Marca bastante. Pois é, Solon, esses fatos aqui, esses fatos bons da vida da gente, assim, que impulsionam, que nos dão, assim, um respaldo para continuar a luta, né? Com certeza, assim, a vida, a minha carreira foi recheada de momentos marcantes, e eu espero que tenha muitos outros, porque eu espero que ainda surjam situações, coisas novas, porque que eu possa ajudar. Eu busco sempre tá aprendendo, né? Então eu tive uma oportunidade que vai ser inesquecível para mim também, que foi ter trabalhado nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, né? Que é verdade. Também foi uma oportunidade que me marcou, o fato de poder estar numa Vila Olímpica, de ter contato com atletas de alto nível, né? Foi uma oportunidade única. Então eu tenho muito que agradecer, né? E agradecer sempre também ao pai, à mãe, que sempre me oportunizaram que eu estudasse, que eu pudesse fazer cursos, e até a Raíssa, que entende também a profissão. Às vezes, né, às vezes eu não consigo ter um contato tão do dia a dia com ela, porque eu começo a atender às 8 da manhã, às vezes eu atropelo meio-dia, eu termino de atender às 8, às 9 da noite, então tem a compreensão. Muitas vezes a gente se fala só por telefone à noite, a mãe passa o dia inteiro sozinha em casa, então que é bom que a família, que enfim o pessoal entende, né, e te ajudam, né? E ajuda. Claro, ajuda. Pela compreensão, a compreensão sabe que ajuda. Tu não consegue estar em casa todos os momentos que gostaria, não consegue estar com a filha ou com a mãe, no caso. Falando em mãe, a Ruth é uma pessoa muito, muito legal, a gente conhece muito bem ela, e
eu acho que uma mãe assim marca a vida de uma criatura, né? Fala um pouquinho da tua mãe. Toda mãe marca a vida de um filho, né? E eu e a mãe, a gente tem bastante rusga, sabe? Porque é complicado, é só eu e a mãe em casa, né? E ela teima contigo? Hoje ela teima, assim, às vezes a gente quer cuidar dela, né? E ela não aceita, ela ainda acha que é ela que tem que cuidar de mim, mas com certeza chega um momento que as coisas se invertem e às vezes a gente entra nos conflitos, mas ela sabe o amor que sinto, ela sabe a preocupação, os cuidados que tu tem com ela. A preocupação que eu tenho com ela, às vezes ela não aceita muito essas preocupações, né? Mas isso faz parte, a gente quer ser autossuficiente. Na nossa idade, nós temos o direito de ser autossuficiente, de conquistar. Claro que os cuidados do filho sempre são, às vezes, exagerados, mas procede, né? Porque a gente faz arte. Mas ela sabe a importância que ela tem para mim. Ela é teu esteio. E a minha filha são os motivos para tudo hoje. Isso mesmo. Me conta um pouquinho como é que era a relação com o saudoso Davi, com teu pai. Ele era um incentivador também da vida, né? Como ele cuidou de crianças. Nossa! O pai sempre fez o que fez da melhor forma possível, né? O pai fez tudo com muito amor em tudo que ele se envolveu, né? Tanto na medicina, eu via o pai atendendo à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã em casa. As pessoas batendo na porta de vocês. Batendo na porta, o pai nunca se recusou a nada, sabe? O pai realmente, um exemplo de ser humano. Eu nunca escutei absolutamente nada que desabonasse ele, pelo contrário, eu vejo que ele sempre foi uma referência, alguém que realmente marcou seu tempo, né? Que tem uma história muito bonita. Às vezes meus pacientes me contam histórias dele que me fazem quase chorar. Não é quase, já chorei, assim, tem coisas incríveis que eu escuto falar dele. Teu pai era um altruísta, um homem excepcional. Por isso que vocês são tão bacanas, né? Porque gente boa na família, pai e mãe maravilhosos, então a gente tem quase que a obrigação de ser maravilhoso também. E eu acredito que vocês, o que eu conheço de vocês realmente não negaram os pais. Eu acho que comparação com o pai é uma coisa quase... Não, comparação a gente não pode fazer, né? A gente, ele era um incentivador, não um comparável, assim. O pai, o que ele fez, eu vou te dizer que praticamente, para mim alcançar esse legado que ele deixou é uma coisa que eu considero não esteja ao meu alcance. O que ele fez, o que eu escuto falar dele, é uma coisa que é só para mim... Ter orgulho. E acho que não tem como... Se igualar. Como se igualar ele. Eu sei o que... A pretensão da gente não é essa, mas é seguir os passos, né? E essa é a grande verdade. Dentro das limitações, a gente tem orgulho, quando a gente tem orgulho dos pais, a gente quer seguir os passos, né? Isso é imitar, mas não é comparar, né? É reverenciar, no caso. Reverenciar. Eu reverencio. É verdade. A mãe também, eu sei do trabalho, foram 3 anos na frente da Liga, eu sei o quanto ela gostava de fazer o trabalho social dela sem... Ela nunca se preocupou com o reconhecimento disso. Isso é uma coisa bem característica dela. De maneira simples, né? E sempre contribuiu com a Liga, contribuiu com creche, ela e o pai, me lembro que foram também do casal da vice-presidente do Asilo São Vicente. Enfim, a colaboração da mãe e do pai em entidades sociais, o pai 28 anos presidente do Aeroclube. Sim. Então eu acho que eles fizeram bastante pela comunidade, assim. Com certeza, absoluta. Fizeram muito pela comunidade.
Muito bem, Solon. Então agora você vai me contar, vai deixar uma mensagem, vamos, quem sabe, trazer a Raíssa para dizer alguma coisa a respeito do pai. Então tá, muito bem. Vamos então conversar um pouquinho com a Raíssa, a filha do Solon. E eu já te pergunto, Raíssa, tudo bem? Tudo bem. Que bom, Raíssa, que tu está aqui ajudando o pai a dar entrevista, né? Então, tu tem quantos aninhos? Eu tenho 13 anos. 13 anos. Estuda no Notre Dame. Notre Dame. Já está em que série? No 8º ano. É uma menina bem adiantada, né? Gostei de ver. Então, me conta um pouquinho, o que tu acha desse pai? Gente boa? Pra mim ele é incrível, né? O melhor pai do mundo. Que bom. Que bom ouvir isso. Fala mais um pouquinho dele. Eu aprendo sempre muito com ele. Ele é um incentivo para mim e acho que também tem uma grande importância profissional. É um ótimo profissional. Que bom que nós podemos falar com a filha do Solon e ela tem esse conceito do pai. Claro que a gente vai dizer, ela não vai falar mal do pai, mas tu sabe o que diz a respeito do pai, né? Sim. Fiquei muito feliz de te ouvir falar assim. E você, por acaso, já pensou na profissão que vai seguir, não? Eu penso em biologia, mas nada certo, assim. É que eu gosto muito de animais, então... Tá. Quer dizer, são correntes assim que tu pode seguir, né? Talvez veterinária, talvez biologia, enfim. Veterinária não, porque eu não consigo ver bicho doente, então acho que mais para biologia, mas, né, não sei. Tem bastante tempo para decidir, mas a gente faz a pergunta porque como tu é uma menina bem desenvolta, assim, já pode estar adiantada, né? E pensando no futuro. E tu não gosta da profissão do pai? Eu acho legal, mas pra mim eu acho que não serviria muito. Mas acontece que tu recém começou a pensar, daqui a pouco muda de ideia. Talvez. Sempre tem, a gente está aberta a mudanças, né? Claro. Então, e tu gosta de estudar? Gosto. É aplicada? Acho que sim. O que o pai diz disso? Acha aplicada? Ele falou antes que é aplicada. Eu acho ela aplicada. Viu? Que bom. Que bom mesmo que você é uma menina pra frente, estudiosa, que dá orgulho pro teu pai. Então, fiquei bem feliz de conversar contigo. Agradeço que tu tenha disponibilidade de estar sempre junto com o pai, com a mãe, enfim. Mas hoje o assunto é o pai, por isso que nós estamos falando a respeito dele. Sim. Muito obrigada. Então, agora nós temos a companhia também do Dr. Max Reis Vilaga, ele que é diretor da Cardiomax. Vem aqui conversar um pouquinho com a gente, quem sabe conversar um pouquinho com a Ruth. E fica à vontade, Dr. Max. Falando com a dona Ruth, que é a primeira vez que a gente se encontra, e apesar de que a gente não se conhecia pessoalmente, eu já imaginava, eu já conhecia, claro, porque existe uma referência na cidade, existe uma lembrança na cidade de muita gratidão, né? O saudoso Dr. Salt, tá certo? Que eu também não conheci, mas estou aprendendo a conhecê-lo, deixou uma herança enorme na cidade. Eu sempre falo para todos os meus colaboradores e amigos que a cidade não é feita de madeira, de cimento, de coisas inertes, é feita de gente. E melhor ainda quando essa gente gosta de gente, que foi a grande herança que deixou seu esposo. E eu falei agora há pouco para a dona Ruth que estava muito agradecido pela sua paciência, porque disse que o saudoso Dr. Salt atendia em casa, né? Então, aqueles médicos que realmente carregam, né, essa responsabilidade até dentro de sua própria intimidade. Olha, vários pacientes que atendeu seu esposo já fizeram testemunhos, né, falando que foram lá alguma vez na sua casa, provavelmente com um filho doente, com um sobrinho doente, com um neto doente, e bom, de pronto tinham. E uma mensagem que eu sempre dou quando também entra, o paciente que cruza a entrada do consultório, que é uma entrada de vidro, eu sempre falo, o paciente que entra para aquela porta de vidro tem que sair melhor do que quando ele entrou. Porque apesar de que a gente não cura todo, sempre é possível tratar o sofrimento. E sem dúvida,
a senhora fez parte de um grande remédio de centenas de pessoas, com sua paciência e com sua... Então, em nome de todos nós, profissionais da área médica, seja feita essa homenagem de carinho pela sua paciência. E realmente, apesar de que eu não a conhecia pessoalmente, agora eu conheço cada vez mais como um ser humano brilhante que a senhora é. Então, Dr. Salti deve estar em um momento de alegria, né? E, com certeza, também seu filho, que eu considero cada vez mais, não somente um grande profissional, mas um amigo, né? Tá certo? Então, também, eu sei que se sente muito feliz de ter uma mãe como a senhora, e sua neta também se sente muito feliz de ter uma avó como a senhora. Que importante é fazer parte da história de uma cidade. Então, eu quero conhecê-la um pouquinho, mas me conte, senhora, é de onde? É de Carazinho? De onde que a senhora veio? Bom, para dizer a verdade, eu nasci aqui pertinho, em Erechim. Em Erechim, daí fui a Porto Alegre e, por obra do destino, morar em Carazinho, onde casei com o Davi, e aqui estou há 55, quase 56 anos. Aqui faz parte, a minha vida ficou aqui em Carazinho. Eu construí minha vida em Carazinho, tenho 3 filhos maravilhosos, os três muito humanos, eu posso dizer, porque, enfim, eles fazem a parte deles e eu sou grata pela cidade que me acolheu. Mas, senhora, como assim veio parar aqui em Carazinho? Como foi esse acidente? Nos conte. Obras do destino, porque o Davi já era médico aqui, então vim para cá porque ele já estava estabelecido na cidade. Você estava namorando ou era casada com ele? Não, eu estava namorando na época. Mas, então, ele estava já aqui trabalhando há 5 anos. Então a senhora é igual que eu. Eu também estava em São Paulo, quietinho, estudando. Viu? E veio parar. Fui jogar uma boleadeira nas minhas pernas e me arrastaram para Rio Grande. Então a senhora também foi arrastada para Carazinho? Fui arrastada e já estou aqui e me sinto carazinhense. Eu também. Eu também. Diz que carazinhense nasce onde ele quer, então eu nasci em outro lugar. Carazinhense nasce onde quer. Que bom, né? Agradecido também com o Dr. Solon, que não somente profissionalmente ele está consolidando sua carreira aqui, né? Familiarmente também, né? Está criando uma filha também de forma brilhante e também deixa seu legado até na minha família. Ele cuidou da minha sogra e está cuidando do meu sogro. Olha que bom! E, mano, agora estou com medo que ela não vai ter que cuidar de mim também. Mas não com medo, porque realmente às vezes a gente tem de envelhecer, mas envelhecer, eu falo que para envelhecer basta estar vivo. E tem que estar vivo. E tem que estar vivo. É melhor envelhecer. Sim, sem dúvida, é muito bom. Eu e a Ruth achamos melhor envelhecer. Eu sempre falo isso com meus pacientes, Mas é uma grande alegria que você esteja visitando esta casa, que o povo carazinhense saiba de que existem pessoas. Qual que é o intuito? Quando nos promove Terezinha Camargo, também idealiza parte deste projeto também, é o seguinte: a cidade tem que conhecer as pessoas que têm seu valor. Os alicerces da cidade são feitos em cima de pessoas. Então, todos os convidados que estão vindo aqui, toda quarta-feira é feita a publicação de todas essas entrevistas, vocês vão ver que tem uma participação importantíssima na história dessa cidade, desses seus diferentes ângulos. Mas todos eles, por quê? Porque a gente tem que deixar algum legado para as crianças que estão crescendo. As crianças têm que saber de onde que vem, as crianças têm que saber que fazer cidadania é participar da atividade da vida de uma cidade, né? E eu estou muito feliz também, igual que o senhor, estou muito feliz também. Carazinho está me dando grandes coisas, me deu uma família, me deu filhos, me está dando amigos, tá certo? Isso é importante, né? Então, de pronto, tá certo? Eu estou cada vez mais criando mais raízes mais profundas, né? E de pronto sempre eu falo, agora eu já sei onde que vou depositar meus ossos.
Sim, é importante saber isso, né? E isso tem uma declaração que eu sempre faço, assim, é importante saber onde que a gente vai deixar o seu legado. Porque de pronto tu age com mais carinho, tu deposita mais energia. Porque imagina a mentalidade sempre estar pensando em querer ir embora, não? É impossível. Eu sempre falei, não, vamos a participar de forma profunda, vamos fazer uma atividade intensa. Então, eu vi que meu amigo Solon foi abençoado com uma grande família, tá certo? Então, que continue com esse legado de alegria e talvez em um futuro teremos outras oportunidades também para compartilhar. Estou muito agradecido pela participação de vocês aqui e realmente eu aprendi a querê-la e admirá-la cada vez mais agora que a conheço. Da mesma forma, o senhor está sendo muito bem visto nessa cidade e é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Prazer, muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Terezinha. Agora a direção é sua. Solon, então, para encerrarmos, deixa uma mensagem para a nossa comunidade. Carazinho, com certeza, vai te aplaudir. Não, eu agradeço primeiro o convite, né, a oportunidade de vir aqui. O Max, a gente, em pouco tempo, os minutos que eu tive com o Max, a gente percebe o quanto ele é espirituoso, enquanto ele é uma pessoa especial. Ele consegue nos cativar e nos fazer parecer grandes amigos em pouco tempo, né? Como isso é agradável, né? E poder trabalhar, poder contribuir um pouco para a saúde dos carazienses, isso me gratifica muito. Seguir um pouco dos passos do pai, né? É gratificante. E eu tenho certeza que eu dou muito menos para a comunidade de Carazinho do que eu já recebi da comunidade de Carazinho em termos de carinho despendido ao pai, à mãe, a mim, né? Então, o que eu faço com prazer e espero continuar fazendo bem feito e melhorando cada vez mais para poder retribuir um pouco do carinho de Carazinho com toda a minha família. Muito obrigado, Solon. Foi muito bom conversar contigo. E eu que agradeço a oportunidade. E com a Ruth também. Que bom, né? Obrigado.